dia a todos. Shalom, Igreja Online. Que maravilha, né? Poder estar participando desses momentos. Pastor Jonathan, já pode colocar meu nome na lista, se puder, para testemunhar, tá? Temos um pouco mais de um ano na Igreja Fonte Viva. Participamos da Semente Profética no ano passado. E já temos o testemunho para contar aqui. Aleluia. Hoje daremos sequência a essa série de ministrações maravilhosa que surgiu no coração de Deus e que tem trago para as nossas vidas, né? Tanto conhecimento, tanto direcionamento da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o Eis-me Aqui de Ana. Ana, mãe do profeta Samuel. Uma mulher, como o apóstolo falou aqui, né? Uma mulher que foi até o altar e gerou o seu milagre no altar. O texto que nós vamos ler para estar embasando esse momento de meditação, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Estou aqui na NVI. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Amém? Feche teus olhos por um instante e curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã, meu Pai, o nosso coração esteja aberto para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Que possamos, no nome de Jesus Cristo, agora, estar com as nossas mentes cativas em obediência ao Senhor. Tira toda a distração, Senhor. Que todo espírito que veio enviado, meu Deus, para tirar a atenção do Teu povo, seja repreendido nessa hora. E declaramos que somente o Espírito Santo de Deus é bem-vindo em nossas vidas. Fale conosco através da Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
O texto que nós lemos vai relatar a história de uma família, né? Uma família não tradicional para os nossos tempos, mas naquela época muito comum. A Bíblia vai dizer de um homem que ele tinha duas mulheres. Esse homem se chamava Eucana e ele tinha uma mulher chamada Penina e outra chamada Ana. A Bíblia vai dizer que Penina havia dado filhos e filhas para Eucana. Porém, Ana era estéril, ou seja, ela não podia gerar filhos, né? E naquela época, a pessoa que não gerava filhos, a mulher que não gerava filhos, era tida como amaldiçoada. Porque os filhos, a palavra de Deus diz que são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor nessa terra. Então imagina a angústia que aquela mulher sofria. Ao contrário de hoje, que as pessoas querem defender para que as crianças sejam mortas ainda no ventre. Mas naquela época, essa mulher chorava porque ela não tinha filhos. O texto ainda nos diz que Eucana, junto com sua família, ano após ano, eles subiam para Siló, para adorar e entregar sacrifícios ao Senhor. O texto nos deixa claro que todos os anos eles iam, e Eucana ele entregava uma porção dupla para Ana. Talvez como uma compensação, dizendo assim: você não me deu filhos, mas eu ainda te amo assim mesmo. Você não consegue gerar filhos, mas o meu amor te basta. Mas Ana, ano após ano ela ia, porque ela buscava um milagre. Mas a palavra de Deus também diz que havia uma rivalidade, porque essa é a palavra que o texto usa, havia uma rivalidade entre Penina e Ana. Penina era aquela mulher que ficava zombando, que ficava fazendo chacota, ficava dizendo: olha, você não tem filho, eu tenho. Você não pôde gerar, eu posso. Você não é fértil, eu sou. Então havia essa humilhação por parte de Penina a Ana. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, e nós vamos passar por essa história em 5 pontos do Eis-me Aqui de Ana, que eu acredito que se nós tomarmos posse nessa manhã, nós vamos alcançar o nosso milagre também. Amém? O primeiro ponto é que é necessário muitas vezes que se levantem peninas em nossas vidas para nos tirar da zona de conforto. Você sabia que muitas vezes Deus permite que pessoas se levantem na nossa família, se levantem no nosso trabalho, na escola, onde for que seja, porque muitas vezes nós somos crentes acomodados. Sabia que ano após ano, eu não sei quanto tempo era esses anos após ano, mas se Eucana falava para ela que o amor dele compensava 10 filhos, então eu acho que ele estava dizendo assim: ó, ela me deu 10 filhos, mas eu tenho amor por você. Ainda que ela gerasse um filho por ano, 10 anos se passaram, mas Penina, ano após ano, ficava cutucando ela. Às vezes essa pessoa que se levantou contra você, não é para te destruir, é para não te deixar conformado. Sabe, às vezes a gente reclama de Deus: Deus, por que eu estou sendo perseguido no meu trabalho? Por que tem pessoas que me afrontam? E Deus está te dizendo nessa manhã: isso não é para te destruir, isso é para que você não fique parado. Isso é para que você continue a buscar a presença de Deus. Sabe, quando nós nos conformamos, nós deixamos de acreditar no Deus que nós servimos. Sabe por quê? Porque às vezes nós recebemos promessas, e o imediatismo do homem acha que a promessa acontece da noite para o dia. Se assim for a vontade de Deus, pode acontecer. Mas existe um louvor que diz que toda promessa passa pelo teste do tempo. Acreditarmos que Deus pode fazer mesmo quando toda circunstância diz que não pode. E para isso muitas vezes Ele permite que pessoas como Penina se levantem na nossa vida, para que nós possamos caminhar e continuar buscando um milagre na presença de Deus. Penina, na história que lemos, parece ser alguém enviado por Satanás para tirar a paz de Ana, mas vemos claramente que ela era o que não permitia que Ana se conformasse com a situação de esterilidade. Sabe, tem pessoas que entram em nossas vidas por um espaço de tempo curto ou longo, e que tem o poder de nos tirar da zona de conforto. Todas as vezes que entramos na zona de conforto e começamos a desistir do propósito, Deus irá levantar uma Penina. Todas as vezes que nós desistimos e começamos a cansar, quando começamos a fraquejar nossas pernas, Deus vai levantar alguém.
Deus vai levantar alguém para não permitir que nós paremos, para não permitir que nós venhamos a desistir da promessa. Sabe, o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar: não adianta estar no lugar certo e na hora certa, se não fizermos a coisa certa. Sabe, Ana, todos os anos subia para Siló. Ela estava no lugar certo, na hora certa, mas ela não tomava a decisão certa, ela não fazia a coisa certa. A palavra de Deus diz que ano após ano, Ana subia ao local de adoração. Ela estava no lugar certo, na hora certa. Mas por que não alcançava o milagre? Porque não fazia a coisa certa. A amargura dela era tanta, que a palavra nos diz que durante o tempo que eles estavam adorando, ela ficava solitária, chorando e sem comer. Sabe, parece aquelas pessoas que vêm para ir para o culto e saem de casa cheio de gás. Eu vou alcançar meu milagre. Mas quando chega aqui, parece que deixou de acreditar. Ela ficava chorando e sem comer, solitária. Ela se afastava de tudo e de todos. Não se aproximava principalmente do Senhor. Eles subiam para cultuar. Eles subiam para cultuar o Senhor, mas ela preferia cultuar a sua dor. Sabe, eles estavam passando por tantas coisas, que quando estamos na igreja, assim, refletindo para as nossas vidas no dia de hoje, esquecemos de adorar e cultuar o único que é digno. Sabe, muitos de nós estamos no lugar certo. Você veio aqui hoje, você decidiu levantar da sua cama. Como o pastor Marcos falou, você resolveu privilegiar o seu tempo no domingo de estar aqui na igreja. Você está no lugar certo, na hora certa. Mas o que você tem feito? Qual a decisão que você tem tomado? O que você tem feito de diferente para alcançar o milagre do Senhor? Sabe, eu quero ser profeta de Deus nessa manhã e te dizer que você veio ao lugar certo. Você está aqui na hora certa e que hoje você vai tomar a sua decisão e que você vai sair daqui com o seu milagre em nome de Jesus. Talvez você vai me dizer: nossa, irmão, eu já vim aqui tantas vezes, já estou acompanhando os cultos da Sexta Super, tem sido poderoso, mas parece que quando eu saio daquela porta nada mudou na minha vida. Sabe, se você está esperando a circunstância lá fora mudar, eu quero te dar uma má notícia. Talvez ela não vai mudar, mas você tem que sair mudado desse lugar. Você tem que se deixar ser mudado nesse lugar. Sabe, terceiro ponto que nós vamos falar, e talvez esse aqui seja de todos os pontos o que vai mais tocar o nosso coração. Faça o que você nunca fez e você viverá o que você nunca viveu. Sabe, nos versículos 9 a 11 do texto, nós lemos que Ana, ela tomou uma atitude diferente dos anos anteriores. Ainda que a alma dela estivesse profundamente amargurada, a palavra de Deus diz que ela se levanta e ela ora ao Senhor e faz um voto com Deus. Note que nos outros anos ela apenas chorava, se afastava e não comia. Mas dessa vez ela tomou uma atitude diferente. No versículo 11 diz: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eu acredito que esse voto, se nós analisarmos esse voto que Ana fez com o Senhor, aqui está uma chave muito importante para alcançarmos o nosso milagre. Sabe, aqui diz que ela faz um voto dizendo: Senhor, se o Senhor se atentar para a sua serva e me der um filho, eu entregarei ao Senhor. Sabe, Deus só irá nos dar aquilo que nós podemos devolver para Ele. Deus só nos dará aquilo que nós podemos devolver para Ele. O nosso coração, e isso aqui Deus falou muito ao meu coração, sabe? Quantas vezes nós, como pais, talvez esposas, têm orado pelo seu marido, e a nossa oração aqui é: Deus, livra o meu marido da bebida, né? Deus, tira o meu marido da cachaça. Senhor, livra meus filhos das drogas. E Deus está falando: tá bom,
Isso é o que eu vou fazer. Mas e o que você vai fazer? Sabe, muitas vezes nós viemos à igreja, pedimos a libertação de um ente querido, mas não clamamos pela salvação dele. Eu quero ele livre das drogas, mas eu não quero ele na presença de Deus. Deus só nos dará aquilo que nós podemos devolver para ele. Deus só nos dará aquilo que nós podemos devolver para ele. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em Romanos 11:33 assim, 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele dará mediante aquilo que nós podemos devolver para Ele. Claro, é muito lindo quando um pai clama e busca pela libertação do filho. Mas se eu não desejar que o meu filho esteja no altar, na presença de Deus, eu posso te dizer com certeza, Deus não ouvirá nossas orações, gente. Porque eu estou querendo que ele saia das drogas, mas eu não estou querendo que ele conheça a vida. Ana fez um voto de dedicar o seu filho, que ela tanto sonhava para o Senhor. E nos ensina claramente que quando buscarmos algo só para nosso deleite, não alcançaremos. Não podemos apenas pedir para ter um casamento abençoado, se não desejarmos que o nosso casamento esteja na presença de Deus. Não podemos pedir que nossos filhos sejam libertos das drogas, se não pedimos juntamente em nossas orações que eles se rendam aos pés do Senhor Jesus. Não podemos pedir a cura do corpo sem pensar na salvação da alma. Pessoas que querem um emprego e uma condição de vida melhor, mas não honram a Deus nem com o que tem. Se tudo é dele, se tudo vem dele, tudo é para ele, vamos hoje mudar a forma de orar e parar de ser o crente me dá, o crente eu quero, o crente eu determino. Se o que eu peço, se o que eu quero e se o que determino não glorifica o nome do Senhor, certamente eu não vou receber. Já viram o crente me dá? Acha que Jesus Cristo é um garçom que está pegando os nossos pedidos e daqui a pouco está chegando. Se aquilo que nós pedimos não glorifica o nome do Senhor, esquece. O quarto ponto, e esse aqui é muito poderoso, sabe por quê? Porque eu mesmo já me vi preso nisso. O quarto ponto diz: devemos cumprir os votos que fizemos com o Senhor. Muitos de nós temos o costume de receber uma bênção, da qual nós fizemos um voto, e aí a gente parece que esquece do voto que a gente fez. Em 2014, quando eu me converti, eu tinha feito um voto com o Senhor de ser dizimista fiel, e comecei, mês após mês. E aí eu trabalhava na refinaria em Paulínia, no estado de São Paulo, e veio aquela explosão da Lava Jato, as empresas começaram a fechar as portas, e a empresa que eu trabalhava já há 4 anos, ela simplesmente não pagou acerto de ninguém, não pagou nem o último mês de pagamento, já fazia 6 meses que não depositava FGTS, enfim. E aí eu me vi numa situação, eu consegui logo, praticamente não fiquei parado, consegui um trabalho para ganhar metade do que eu ganhava. E aí, sabe, quando a gente se pega numa situação dessa, a gente quer explicar para Deus, né, por que a gente não está fazendo. A situação explica, mas não justifica, né? E aí eu comecei a entregar aquilo que sobrava. Vou pagar as contas aqui, se sobrar alguma coisa eu faço. E amigos, meus irmãos, a situação só ia de mal a pior. E aí, em 2015, eu tive o prazer de ir trabalhar numa cidade do Paraná chamada Telêmaco Borba. E conhecer pessoas de Deus, apóstolo João Maria, apóstola Sônia, pessoas que eu amo de coração. E num final de ano, que eles também lá têm a semente profética, né? No final de ano, o apóstolo João Maria subiu e ele trouxe uma palavra e disse assim: filho, parece que estava sendo direcionado, filho, se você fez um voto com Deus e por algum motivo você tem um tempo que você não cumpre,
Deus te chama para restaurar essa aliança hoje. E a sua vida irá mudar, sabe? E naquele dia, eu renovei o meu voto com o Senhor. Pedi perdão pelos meses que tinham passado. E a partir daquele mês, nós voltamos a ser dizimista fiel. E para a honra agora do Senhor, de lá até aqui, não tenho deixado de honrar o Senhor. E a minha vida mudou por causa do cumprimento do voto. Sabe? Cumprir o voto é tão forte, é tão pesado espiritualmente, que lá, se nós formos ler, né, em Eclesiastes capítulo 5, projeta para nós, por favor, Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Diz assim: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Sabe, muitas vezes as pessoas são tomadas pelo emocional. Às vezes vem alguém para ministrar uma palavra tremenda e te fala sobre um voto, e você, às vezes, até tocado pelo Espírito Santo mesmo, e você faz o voto. Só que depois que sai daquela porta ali, parece que você esquece. E quanto isso tem trazido prejuízos para a vida do cristão. Sabe, não cumprir os votos feitos, gente. A Bíblia fala que é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. A Bíblia diz: não seja tolo. Muitos não têm alcançado promessas porque têm feito votos e promessas ao Senhor e não as têm cumprido. Sabe, o voto ou promessa, quando feito, tem que ser cumprido integralmente. Sabe, tem outro tipo de pessoa que faz um voto e diz assim: tá, vou botar um exemplo aqui, tá, pessoal? Senhor, eu faço um voto contigo de que se o meu marido for liberto da cachaça, se o meu marido vir para a igreja, eu vou estar nos cultos todo domingo. Isso seria até obrigação, né, apóstolo? Mas faz um voto, vou estar lá todo domingo. Aí Deus vai e liberta o homem da cachaça. O homem começa a ter até nojo de pinga. Ô, glória! E aí, chega no domingo, a mulher: não, acho que hoje eu não vou não, porque semana foi cansativa, né? Como eu falei, nós é cheio de justificativa, né? Cheio de explicação. E aí começa a quebrar o voto que fez ao Senhor. E depois não entende o porquê. Muitas vezes aquele homem volta para a situação na qual ele já tinha sido liberto. Quando quebramos o voto, e voto é inegociável, o voto que você fez com Deus. Não tente negociar: Deus, mas eu falei que eu ia ofertar tanto, mas vamos fazer um desconto aqui. Será que para pagamento à vista tem um desconto? Voto, ele tem que ser cumprido integralmente. Simples assim. Não existe negociação para o voto que você faz com Deus. Ana nos mostra que o voto feito com Deus tem que ser cumprido. A palavra de Deus nos diz que após o desmame da criança, isso aqui está no capítulo 2, final do capítulo 1, entrando no capítulo 2, que após o desmame da criança, Ana leva e entrega o menino para servir no templo, junto com o profeta ali. Todo voto e promessa que fazemos ao Senhor, mesmo que custoso, deve ser honrado. E o quinto ponto. Estou correndo um pouco, eu preciso orar com vocês no final. O quinto ponto diz que tudo que entregarmos ao Senhor não será perdido, será potencializado. Sabe, as pessoas acham que aquilo que nós entregamos a Deus, nós estamos abrindo mão para a perda. Nada que entregamos na mão de Deus se perde, tudo é potencializado. Sabe, Ana cumpre o voto e entrega o menino Samuel, ainda pequeno, conforme ela havia prometido. E muitos pensam que Ana perdeu o menino. Mas a palavra deixa muito claro, se nós lermos o capítulo 2 de 1 Samuel, que todos os anos ela subia para encontrar com o menino. Ele não deixou de ser filho dela. Sabe, ele não deixou de reconhecer ela como mãe. Só que a palavra de Deus também diz que por causa dessa fidelidade, Deus a visitou outras vezes e concedeu mais 5 filhos. Sabe, tudo aquilo que nós estamos dispostos a entregar para o Senhor, Ele não nos deixará de mão vazia. Sabe, talvez você tenha pedido ao Senhor: Deus, eu queria um filho.
e eu vou consagrar ele ao Senhor, Pai. Eu vou contar um testemunho aqui que não é um testemunho meu, mas é uma pessoa que eu conheço que viveu isso, e quando ele contou eu fiquei maravilhado. Existe um pastor lá em São Paulo, eu vou falar aqui, tem um pessoal que vai dar risada, é o Fumaça. O Fumaça, ele já esteve aqui na nossa igreja, pregou aqui no culto de jovem, é o Elton Jacob. E ele fala que quando ele era criança, família muito humilde, e a mãe dele levava ele e a irmã dele para a igreja. E um dia na ministração, no período de oferta, nosso tempo de honra, e ela ficava muito chateada porque ela sempre ia para a igreja muito humilde, não tinha nem umas moedinhas para levar. E aí o pastor falou assim, a pessoa que estava ministrando falou assim: levante do seu lugar, pega o melhor que você tem e traga no altar do Senhor, entregue a Deus. Ela olhou para o lado, tinha a menina. Olhou para o lado, tinha o Fumaça. Pegou na mão dos filhos e foi. Chegou lá no altar, colocou os dois lá, e ela falou: Senhor, o melhor que eu tenho são meus filhos, e eu entrego eles agora no seu altar. Hoje, a filha dela está na igreja. O pastor Wellington foi o que me ganhou para Jesus. Quando ninguém quis ir lá em casa ministrar a palavra para mim, ele foi. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão tão grande pela vida dele. Sabe, quando a mãe dele tomou a decisão, ela não perdeu os filhos, ela entregou para o Senhor. E hoje aquele filho que estava lá, talvez desacreditado por todos, é um grande pregador da palavra de Deus, um evangelista, uma pessoa que tem ganhado as comunidades, as favelas lá em São Paulo. Por quê? Porque ela entregou ao Senhor, e o Senhor não deixou ela de mãos vazias. Sabe, eu preciso falar com você nessa manhã. Eu não sei o que você está disposto a entregar no Senhor nessa manhã. Sabe, eu não sei o que você vai fazer de diferente para o Senhor nessa manhã. Nós estamos num culto poderoso e que, eu não sei você, mas eu estou sentindo tremendamente a presença de Deus nesse lugar. Eu não sei o que você tem enfrentado, parece aquele chavão de crente, eu não sei como você está, mas verdadeiramente Deus sabe. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus sabe. Talvez seria mais um culto para você estar aqui, mas entenda que você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você nessa manhã, mas Ele te diz também que só depende da sua atitude, o que você vai fazer de diferente para o Senhor. Eu não sei se você vai pular, eu não sei se você vai se jogar no chão, eu não sei se você vai vir até o altar. Talvez você nunca se levantou da sua cadeira para vir no altar. Isso Deus está falando no meu coração agora. Tem pessoas aqui que nunca se levantaram para vir até a frente e receber uma oração, e talvez o teu milagre estaria dependendo só disso. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ana fez algo diferente. Ana, naquele dia, ela levantou o altar dela no Senhor. Naquele dia ela não ficou chorando, ela orou. E a oração, ela tem poder. A oração, ela tem poder. Nós estamos aqui falando 100 dias de oração, e quantas pessoas têm testemunhado das coisas que Deus tem feito. Ah, mas eu não consigo vir à igreja todos os dias. Não tem problema, faça do seu altar permanente na sua casa. Sabe, que você possa, no nome de Jesus, não aceitar a situação que você tem vivido até os dias de hoje. Talvez como aquela mulher, ano após ano, você está entrando pela porta da igreja e tem saído daqui triste. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Talvez você ainda fale: o culto foi poderoso, eu senti tanta presença de Deus lá dentro. Mas quando atravessa aquela porta, parece que é uma cortina, a qual você passa, e você tem um choque de realidade, e parece que fala: não, mas não mudou nada na minha vida. Amados, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar nossas vidas. A palavra de Deus tem poder para fazer aquilo que ninguém acredita. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, você que tem buscado um milagre do Senhor, você que quer uma mudança de vida, uma transformação, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu não sei se você está enfrentando uma enfermidade, eu não sei se você está enfrentando um problema na sua casa, no seu trabalho. Nós estamos aqui com os intercessores. Não aceite a situação que você tem vivido. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus Cristo. Faça como Ana naquele dia.
que surpreendeu a todos. Nem o profeta não conseguiu entender o que aquela mulher estava fazendo, porque ano após ano ele a via lá e falava assim: o que essa mulher está, o que está acontecendo agora? Espírito Santo de Deus, aqui estão seus filhos, Pai, que talvez, eu creio, Senhor, pela fé, tomaram hoje uma atitude diferente das que tem tomado. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa agora, Senhor, atentar pelo pedido dos corações deles, Senhor. E eu quero levantar como uma voz profética nesse lugar, declarando que seja feito conforme está no coração deles, aquilo que eles têm pedido ao Senhor, meu Deus. Se é uma cura, se é uma libertação, Senhor, se é uma situação no trabalho, em casa, na comunidade, no nome santo de Jesus, que haja poder sobre a vida deles agora, meu Deus, para transformar, para curar, para libertar, Senhor. Que eles possam sair daqui, meu Pai, gerando o milagre no altar, e que eles possam cumprir, Senhor, o voto que eles têm feito contigo, Senhor. No nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, eu oro nessa manhã, Pai, clamando pelos meus irmãos, e declaro sobre a vida de cada um deles, meu Pai, no nome santo de Jesus, a tua bênção, meu Pai. Que eles possam sair daqui nessa manhã diferentes, que eles venham receber aquilo que eles vêm buscar, meu Pai. Repreende agora, Senhor, todo espírito de incredulidade, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem lançado de mentira sobre a mente, dizendo que não tem mais jeito, já passou tanto tempo. Não, o tempo é hoje, o tempo é agora, porque no dia de hoje você tomou uma decisão diferente. No dia de hoje você acreditou e você creu que o Senhor pode fazer na sua vida. Sinta aí, irmão, senta aí, irmão, no seu coração. Sinta aí, receba do Senhor, nossa hora, em nome de Jesus, a confirmação do teu milagre. A confirmação do teu milagre. Oh, lá chorebara cantarabás. Alá chorebassure cantarabás. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu mover, Senhor. Obrigado por achar, Senhor, tantos corações disponíveis, Senhor, nesse lugar. Corações sedentos, corações que acreditam, meu Pai. Oh, Senhor, o Espírito Santo de Deus me disse que pessoas voltaram a acreditar nesse dia. Pessoas voltaram a acreditar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Que esses homens e mulheres, jovens, crianças, Senhor, possam ser ativados nessa manhã com fé, para a honra e glória do teu nome, em nome de